Você já sentiu que um lugar guarda memórias que não deveriam mais existir? Que algumas paredes absorvem os gritos, os choros e os suspiros de quem passou por elas? Durante anos, o Hospital Municipal de Santa Elívia funcionou como referência na região central do Paraná. Inaugurado em 1972, foi desativado abruptamente em 2011, após uma série de falhas estruturais e rumores persistentes sobre desaparecimentos não documentados. O que poucos sabem é que as paredes daquele lugar foram testemunhas de algo que não consta em nenhum relatório oficial. Meu nome é Mariana, técnica de enfermagem desde os 21. Trabalho em clínicas e hospitais provisórios há quase uma década. Em setembro de 2019, fui chamada para cobrir um plantão em uma estrutura improvisada da Defesa Civil, montada nos fundos de um prédio público em reforma. Ao chegar, descobri que o espaço era, na verdade, parte do antigo Hospital de Santa Elívia. É temporário, me garantiu a supervisora, Dona Cleide, uma senhora de óculos grossos e expressão severa. A prefeitura está usando essa ala enquanto reforma o pronto-socorro municipal. 3 meses, no máximo. Ela me entregou as chaves e um rádio antigo. Não se preocupe, é tudo seguro. Mas não ultrapasse as barreiras de isolamento. As outras alas foram condenadas. A ala utilizada era minimamente segura, sim, mas havia corredores bloqueados por tábuas, vidros estilhaçados nas janelas do segundo andar, oxidação em leitos antigos, ainda encostados nas paredes, e uma ala completamente isolada pela administração. O setor B. Entre os poucos funcionários fixos, esse local era chamado apenas de a parte morta. Meu primeiro turno começou às 19 horas. Não havia muitos pacientes, apenas 7, todos casos leves. A noite estava tranquila, mas o clima, havia algo estranho naquele ar, uma densidade, como se o próprio oxigênio fosse mais pesado ali dentro. Você se acostuma, disse seu Jorge, o porteiro noturno que trabalhava ali desde os anos 90. O problema é quando chove. O prédio faz barulhos esquisitos, como se estivesse respirando. Na primeira noite, os barulhos podiam ser explicados: vento, vazamentos, estrutura antiga. A chuva intensa que começou por volta da meia-noite realmente fazia as paredes gemerem. Mas às 3h11, lembro bem desse horário porque olhei para o relógio de parede. Ouvi o som característico de um chamado vindo da central de monitoramento. Um botão de emergência foi ativado no quarto 309. Só havia um detalhe: o hospital estava operando apenas com 10 leitos ativos, numerados de 101 a 110, e o quarto 309 não constava em nenhum mapa atual. Busquei a supervisora pelo rádio, sem retorno. 2 vezes, 3. O som do botão de chamada continuava. Aquele bip pausado que qualquer profissional de saúde reconhece no escuro. Decidi verificar. Enquanto caminhava pelo corredor principal, notei que a lâmpada do final piscava, perto da entrada que levava ao setor B, removida pelas obras de adaptação. Percebi que o número 309 existia fisicamente, quase apagado na placa metálica de uma porta enferrujada ao fim do corredor interditado. As tábuas que bloqueavam a passagem estavam afastadas, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. O corredor estava imerso em escuridão, salvo por uma luz fraca que vinha justamente daquela porta. 309.
A porta estava entreaberta e uma luz fria, azulada, tremulava lá dentro. Dentro não havia paciente, mas a luz fria do teto piscava ritmicamente. E no canto da maca, um lençol parecia recém-usado. Havia uma depressão visível, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Sobre ele, um prontuário amarelado, com nome ilegível, mas uma data muito nítida. 8 de março de 1987. Na parede, um calendário antigo marcava março de 1987, rasgado exatamente no dia 8, e um detalhe que me gelou. O relógio parado na parede marcava precisamente 3 horas e 11 minutos. Voltei assustada, mas silenciosa. Recoloquei as tábuas no lugar. Ainda não sabia se tinha visto algo ou se algo tinha me visto. Quando cheguei à central, o som havia parado. Tentei acessar o registro de chamadas do sistema, mas ele indicava que não houve nenhum acionamento naquela noite. Você já entrou em um lugar e sentiu imediatamente que algo estava errado, mesmo que seus olhos não pudessem ver o que era. Nas noites seguintes, as coisas pioraram gradualmente. O chamado do quarto 309 tornou-se frequente, sempre às 3 horas e 11 minutos. Mesmo com o painel desligado, o botão parecia se autoativar. A supervisora dizia que era interferência elétrica. O técnico de manutenção falou sobre circuitos fantasmas em prédios antigos. Mas ninguém, absolutamente ninguém, queria se aproximar da ala B. Na terceira noite, encontrei uma auxiliar idosa chamada Ruth. Ela me serviu um café na copa e, quando mencionei os chamados noturnos, ela ficou pálida. Também está acontecendo com você, ela sussurrou, olhando para os lados. Ruth me contou que nos anos 80, houve uma sequência de mortes inexplicáveis no hospital. Pacientes que sumiram de dentro dos quartos. Técnicos que pediram demissão, repentinamente, sem explicação. E que um deles pulou da janela do quarto 309. Era uma moça quieta, trabalhava só no noturno. Diziam que ela cuidava especialmente bem dos pacientes terminais. Ruth comentou, sua mão trêmula derramando um pouco de café. Depois do acidente, o quarto 309 foi interditado, mas alguns pacientes juravam que ela ainda aparecia durante a noite, checando os sinais vitais, ajustando o soro. No quarto dia de plantão, enquanto refazia um curativo em um idoso que delirava com febre, ele segurou meu braço com uma força surpreendente e sussurrou: "Você viu ela, não viu? A mulher do lençol. Ela ainda cuida daqui, mesmo depois do incêndio." O aperto gelado em meu pulso deixou marcas vermelhas. Quando perguntei sobre qual incêndio ele falava, o homem simplesmente adormeceu. Não havia registros oficiais de incêndio na história do hospital, mas durante meu intervalo, aproveitei que a sala de arquivos estava destrancada para investigar. No sistema antigo do hospital, em fichas empoeiradas de ocorrências não clínicas, descobri uma nota interna não indexada. Sinistro parcial na ala B, controlado em 11 de março de 1987. Vítima fatal: Maria da Graça Oliveira, técnica de enfermagem. O relatório dizia que o incêndio começou às 3 horas e 5 minutos da manhã, em circunstâncias não esclarecidas, contido às 3 horas e 30 minutos. Origem: quarto 309. A foto anexada era de uma mulher morena, cabelos presos, olhos intensos e semblante triste. A assinatura no crachá: M. Graça, 309. B. Algo no olhar dela me parecia familiar, como se eu a conhecesse de algum lugar.
Virei a página e encontrei detalhes perturbadores. Maria da Graça havia sido encontrada carbonizada, mas em posição estranha, sentada na cadeira ao lado da maca, como se estivesse apenas monitorando um paciente. O mais bizarro, não havia paciente registrado no quarto 309 naquela noite. Anexado ao relatório, um documento confidencial indicava que Maria vinha apresentando comportamento obsessivo nas semanas anteriores. Falava sozinha, anotava sinais vitais de leitos vazios. Naquela noite, gravei o som vindo do quarto com o celular. Ao ouvir depois, além do bip de chamada, identifiquei claramente ruídos de monitores vitais e o som rítmico de respiração mecânica, sendo que todos os equipamentos haviam sido retirados há anos. E ao fundo, quase imperceptível, uma voz feminina cantarolando uma canção de ninar. Eu estava sendo observada. Sonhava com aquela maca, com o relógio parado. Sentia cheiro de éter e fumaça, mesmo acordada. Na quinta noite, algo inimaginável aconteceu. Recebi uma ligação no meu celular pessoal, de número privado, exatamente às 3h11. Você leu meu prontuário, Mariana. Pode terminá-lo por mim. Eu ainda estou aqui, esperando minha alta. A voz era suave, mas distorcida, como se falasse através de um rádio antigo com interferência. Desliguei imediatamente, trêmula. Minutos depois, fui verificar o paciente do leito 105, um senhor com pneumonia. Ao entrar no quarto, congelei. Havia uma mulher de costas ajustando o oxigênio dele. Uniforme branco antigo, cabelo preso. Desculpe, não sabia que havia outra enfermeira escalada hoje. Comentei, confusa. Quando ela se virou, não havia rosto, apenas uma sombra escura, onde deveriam estar os olhos, nariz e boca. O paciente dormia tranquilamente, alheio àquela presença. Pisquei e ela não estava mais lá. No prontuário do paciente, uma anotação recente que eu não tinha feito. Saturação estabilizada. Paciente responde bem ao tratamento. MG. A caligrafia era antiga, de uma época em que tudo era registrado à mão. Se você chegou até aqui, respira fundo e deixe nos comentários. Você já teve a sensação de que há algo no quarto com você, mesmo quando todos dizem que você está sozinho? Se inscreva agora para não perder a parte mais sombria dessa história, onde descobrimos o que realmente aconteceu no quarto 309. No quinto dia, decidi investigar mais a fundo. Durante o dia, voltei ao hospital com a desculpa de ter esquecido algo. Fui direto à sala de arquivos. Nos registros de funcionários inativos, encontrei a ficha completa de Maria da Graça, nascida em 1962, admitida em 1983, falecida em 1987, sem filhos, sem parentes listados. Endereço: Rua dos Ipês, 311. Um número que me causou arrepios pela proximidade com o 309. O mais perturbador estava nas observações comportamentais. Funcionária exemplar até janeiro de 87. Mudança abrupta após óbito no leito 309. Paciente Ana Clara Mendes, 8 anos, leucemia terminal. Aparentemente, a criança faleceu sob os cuidados de Maria, que desenvolveu forte apego emocional. Depois disso, Maria pediu para ser alocada permanentemente no quarto 309, onde passou a apresentar comportamento errático. O supervisor da época relatou: técnica M. Graça,
Fala constantemente com um leito vazio. Afirma que Ana ainda precisa de cuidados. Recomendo avaliação psiquiátrica. A avaliação nunca aconteceu. 3 semanas depois, o incêndio. Mais abaixo, um detalhe que me congelou. A pequena Ana Clara havia falecido exatamente às 3h11 da manhã. Na sexta e última noite de plantão, fui convocada para entregar alguns documentos administrativos na ala B. O novo supervisor queria avaliar a possibilidade de reabertura completa do prédio. Deixe na mesa da antiga enfermaria. Não precisa ir até os quartos. Ele instruiu, entregando-me uma lanterna potente e um molho de chaves antigas. Relutante, caminhei pelos corredores abandonados. Cada passo fazia o piso antigo ranger. O cheiro de mofo parecia mais forte, mas misturado com algo metálico, sangue e um leve odor de tecido queimado. A enfermaria estava empoeirada, com prontuários espalhados como se alguém tivesse saído às pressas. Mas o que me intrigou foi um desenho infantil pregado no mural. Uma menina de vestido segurando a mão de uma mulher de branco. Atrás, escrito com letra infantil: Tia Maria sempre cuida de mim. Ao sair, ouvi um som distante, uma canção de ninar, a mesma do áudio que gravei. E então, ao me aproximar da antiga porta 309, ela estava entreaberta. A placa enferrujada agora parecia polida, o número bem visível. Dentro, luz natural vazava pela janela quebrada, mesmo sendo noite. Mas o que me paralisou foi a cena. A maca estava limpa, o lençol perfeitamente esticado, e sentada ao lado, de costas, uma mulher de jaleco branco, cantarolando suavemente, enquanto anotava algo em uma prancheta. Senhora, precisa de ajuda. Minha voz saiu trêmula. Ela não se moveu imediatamente. Caminhei devagar, o coração descompassado. E então, ela virou o rosto lentamente. Era a técnica da foto, Maria da Graça. A pele pálida, os olhos intensos mas vazios, como poços sem fundo. E um leve sorriso, como quem esperou por alguém por muito tempo. Em seu colo, invisível à primeira vista, estava sentada uma criança translúcida. Uma menina de aproximadamente 8 anos, com uma pulseira hospitalar no pulso. Maria sussurrou, sua voz ecoando como se viesse de muito longe. Obrigada por vir. Ana estava esperando. Agora posso finalmente descansar. Você ficará no meu lugar. No segundo seguinte, tudo ficou escuro. Um vento gélido circulou pelo quarto, apagando a lanterna. A sensação de mãos pequenas segurando meus dedos. Um sussurro infantil. Ela não deixa ninguém morrer sozinho. Acordei horas depois, caída no chão do almoxarifado, com um corte superficial na testa. Disseram que eu tinha desmaiado depois de tropeçar em uma caixa. O quarto 309 nunca existiu ali, segundo a planta original que me mostraram. Mas o mais estranho veio semanas depois. Ao consultar meu contra-cheque, vi um detalhe no final da ficha de ponto. Assinatura de supervisão: Maria G, técnica sênior. Pedi demissão no dia seguinte. Não consegui simplesmente esquecer o que aconteceu. Nos meses seguintes, pesquisei obsessivamente sobre o Hospital de Santa Elívia, Maria da Graça e a pequena Ana Clara. Em um grupo de ex-funcionários no Facebook, encontrei Jorge, o antigo porteiro. Ele tinha 87 anos agora e morava em um asilo. Fui visitá-lo. Eu lembro da Maria, ele confirmou, os olhos embaçados pela catarata. Boa menina, dedicada demais. Depois que aquela criança morreu,
ela nunca mais foi a mesma. Segundo Jorge, Maria começou a ficar no hospital após seus turnos. Dormia no sofá da sala dos funcionários. As enfermeiras comentavam que ela conversava com o quarto vazio, como se a menina ainda estivesse lá. E o incêndio? Perguntei. Jorge ficou em silêncio por um longo tempo. Não foi acidente, ele finalmente disse. Aquela noite, eu estava de plantão. Vi quando o supervisor entrou no quarto 309 às 3 da manhã. Ele dizia que Maria estava perturbando os pacientes com suas histórias de anjos da morte, que ela precisava ser internada. Houve uma discussão. Jorge ouviu gritos. Quando o supervisor saiu, trancou a porta por fora. Minutos depois, o cheiro de fumaça. Ele a deixou lá dentro, Jorge sussurrou. E quando o fogo começou, ninguém veio ajudar. As pessoas ouviram os gritos, mas ninguém veio. Jorge me mostrou uma foto antiga. A equipe do hospital em 1986. Maria estava no canto, séria. Ao seu lado, uma enfermeira-chefe que me parecia estranhamente familiar, Cleide Nunes. A mesma dona Cleide que havia me contratado para o plantão em 2019. Investigando mais, descobri algo terrível. Desde o incêndio de 1987, a cada 7 anos, exatamente um técnico de enfermagem morria em circunstâncias misteriosas no Hospital de Santa Elívia. Sempre em março, sempre às 3h11. 1994, técnico encontrado na escadaria com o pescoço quebrado. 2001, técnica de plantão sofreu parada cardíaca inexplicável. 2008, enfermeira desapareceu durante o turno, nunca encontrada. Em 2015, o hospital já estava fechado. O ciclo havia sido quebrado. Até que, em 2019, a prefeitura reabriu parcialmente o prédio. E eu fui chamada. Não sei o que aconteceu, mas desde aquela noite, nunca mais consegui trabalhar em hospitais. Desenvolvi uma hipersensibilidade. Consigo ouvir os batimentos cardíacos das pessoas ao meu redor. Sinto quando alguém está prestes a... 3 vezes desde então, acordei exatamente às 3h11, com uma certeza inexplicável. Em todas elas, ao chegar ao quarto de um familiar, encontrei-os em situação de emergência. Uma vez, minha mãe com AVC. Outra, meu sobrinho com convulsão febril. Na terceira, meu vizinho idoso em parada respiratória. Em todos os casos, consegui ajudar a tempo. Ainda sonho com o som do botão de emergência, com a voz de Maria, com mãozinhas pequenas segurando as minhas. 3h11, todas as noites. E às vezes, quando estou cuidando de alguém muito doente, sinto um perfume suave de éter e vejo, pelo canto do olho, uma mulher de branco e uma criança, observando em silêncio. No mês passado, recebi uma carta anônima com apenas uma frase: "Você aceitou o lugar dela. Agora é sua vez de guiar." Às vezes, me pergunto, será que alguns de nós somos escolhidos para ser guias entre mundos? Você já sentiu que foi escolhido para algo que não compreende completamente? Ontem completou exatamente 5 anos desde minha experiência no quarto 309. E algo aconteceu que me fez precisar gravar este relato urgentemente. Fui contratada para um plantão noturno em uma clínica particular. Nada demais, apenas monitorar pacientes pós-operatórios. Por volta de 00:30, uma senhora idosa foi admitida. Emergência cardíaca. Quando vi o nome na ficha,
meu sangue congelou. Cleide Nunes, 78 anos. A mesma Cleide. A supervisora que me contratou em 2019. A enfermeira-chefe que trabalhava com Maria da Graça nos anos 80. Seu estado era crítico. AVC hemorrágico. Prognóstico reservado. Enquanto ajustava seus medicamentos, ela abriu os olhos repentinamente e agarrou meu pulso. Você, ela sussurrou. Eu sabia que viria por mim. Tentei acalmá-la, dizer que estava tudo bem, mas ela continuou. Eu vi quando ele trancou a porta, deixou Maria lá dentro quando o fogo começou. Ela era boa demais, via coisas que não deveria ver. Cleide estava delirando, confundindo passado e presente. Mas suas próximas palavras me gelaram. O hospital tinha um sistema. Pacientes terminais que ninguém visitava. Sumiam. Órgãos. Mercado negro. Maria descobriu quando a pequena Ana morreu. Ameaçou denunciar. A monitora cardíaca acelerou. Tentei chamar o médico, mas Cleide me segurou com força surpreendente. O incêndio não matou Maria. Ela já estava morta quando as chamas começaram. Injeção de potássio. Sem marcas. Sua voz estava falhando. A cada 7 anos, ela escolhe um de nós. Aqueles que sabiam, mas ficaram em silêncio. O relógio na parede marcava 3h09. Por favor, Cleide implorou, lágrimas escorrendo. Diga que ela perdoa. 3h10. Você é diferente das outras. Maria escolheu você, não para punir, mas para continuar. Algumas pessoas não devem morrer sozinhas. 3h11. Nesse exato momento, as luzes piscaram. Quando voltaram, vi nitidamente 2 silhuetas paradas ao pé da cama. Uma mulher adulta de uniforme antigo e uma criança segurando sua mão. Cleide viu também. Seus olhos se arregalaram em terror, depois em resignação. O monitor cardíaco disparou e então, uma linha plana. Tentei reanimá-la, mas era tarde demais. Quando o médico chegou, declarou o óbito às 3h14. No prontuário de Cleide, descobri algo perturbador quando o folheei. Ela havia sido internada exatamente no quarto de número 311. Esta madrugada, ao chegar em casa depois do plantão, encontrei algo na minha bolsa que tenho certeza que não estava lá antes. Um crachá antigo, amarelado pelo tempo. Hospital Municipal de Santa Elívia, Maria G. Oliveira, setor B. E ao lado dele, um desenho infantil. Uma menina de mãos dadas com uma enfermeira. E agora, uma terceira figura ao lado delas. Com meu rosto. No verso, escrito com letra trêmula. Agora somos 3. Ninguém mais morrerá sozinho. Estou gravando este relato porque não sei o que vai acontecer comigo. Sinto que completei um ciclo, que entendo agora o que Maria quis dizer naquela noite. Alguns hospitais têm seus próprios anjos. Não para salvar quem pode viver, mas para acompanhar aqueles que devem partir. E às vezes, esses anjos precisam de ajudantes. Se você trabalha em um hospital e algum dia ouvir um chamado de emergência de um quarto que não deveria existir, exatamente às 3h11, saiba que talvez não seja um defeito no sistema. Talvez seja apenas nossa maneira de dizer que estamos chegando. Se essa história te marcou, compartilhe com quem também carrega seus próprios fantasmas. Deixe seu like, comente sua teoria sobre o que realmente aconteceu com Maria e siga o canal para mais relatos reais do sobrenatural. Há portas que não
deveriam ser abertas. Mas algumas histórias precisam ser contadas para que as almas possam finalmente descansar.